Leitura uníssona, Salmo 96. É um tributo à glória e à majestade de Deus. Juntos, cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Dizei entre as nações, reina o Senhor, ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Amém. Nós vamos de pé cantar então ao Senhor, bendizer ao seu nome, proclamar a sua salvação na presença dele nesta manhã, assim bendizer ao seu santo nome com os nossos cânticos espirituais. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom
de Jesus, meu bom pastor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus. Tua glória enche a minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença. Maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é te contemplar, Senhor. Amém. Vamos orar ainda de pé. Eu convido a irmã Sheila Dourado Rocha, que nos eleva a Deus nesta oração de bendizer e de louvor ao Senhor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, Glória sobre a Deus. todo nome.
Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu permitiste que estivéssemos aqui essa manhã. Obrigado. Louvado seja o Teu nome através das nossas vidas, através do pastor dessa igreja, do conselho dessa igreja. Que sejamos, Senhor, sempre louvor e glória para o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos pelo que aprendemos e pelo que ainda vamos aprender no decorrer desse dia, Senhor. Amém, Senhor. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Pode sentar. Mesmo assim o fazendo, abra sua Bíblia e reverentemente acompanhe a leitura que eu convido a você fazer comigo no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17. Só que nós vamos ler a partir do verso 17. E leremos até o verso 19. João, Evangelho, capítulo 17, do verso 17 ao verso 19. Nos diz assim o relato joanino: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Amém. Deus, obrigado por esse momento, por tua palavra lida. Ajuda-nos a entendê-la e a tirar dela para nós o que o Senhor tem reservado nesta hora, em nome de Jesus, amém. Os irmãos sabem que neste mês estamos trabalhando sobre a perseverança, que é o tema do ano, especificamente no mês de julho, sobre a perseverança na santificação. E já explicamos nos editoriais do boletim, tanto no domingo passado como neste domingo, tanto o lado conceitual quanto o lado funcional da doutrina da santificação, seus aspectos e os princípios para ela. Eu queria hoje dizer para os irmãos, à luz desse texto que acabamos de ler nesta manhã, que a santificação ela é processual e ela está inteiramente ligada à obra de Cristo realizada por nós na cruz do Calvário. Fora de Jesus e sem a aplicação desta obra realizada por Ele, não haveria possibilidade alguma de sermos santos. Aliás, nós não temos condições nenhuma de sermos. A santidade não é algo inerente a nós, e muito menos o processo de santificação é resultado de nossa iniciativa. Nós somos o objeto desta obra. Nós somos aqueles que, como eleitos de Deus e alcançados pela graça salvadora, fomos atingidos. Ajuda o microfone aí, quem não está percebendo, eu percebo daqui. Cadê o povo do som? Tem que ficar sentado ali, ó, do lado da mesa. Não é um processo que é nosso, é um processo que é de Deus. E olha o versículo de número 19, como conclui o texto que lemos: para que eles também sejam santificados. Isso é resultado de uma consequência do que o versículo 19 diz no seu início, que a favor deles Jesus se santificou, foi separado a Ele mesmo, para que nós pudéssemos ser nele santificados. Qual é a conclusão lógica que eu tiro daqui? Que fora de Jesus e da sua obra plena e eficaz, nós não teremos condição alguma de sermos santos. É impossível. Por mais que laboremos nesse intento,
por mais que nos esforcemos para este fim, fora de Jesus é impossível. E eu queria nesta manhã então pensar algumas coisas com vocês. O texto de João 17 é a última fala de Jesus aos seus discípulos na noite em que foi traído. Nenhum dos evangelhos, a não ser João, bota mais grave, por favor. Pastor é zelador, é porteiro, é cantor, é músico, é professor, é sonoplasta, é conselheiro, é um bocadinho de tudo, mais grave, mais agudo, não, mais grave. Grave significa oh. Eu não sei a vocês, mas a mim perturba. Pronto, melhorou, eu acho. Não, não melhorou. Agora sim, agora está bom. Irmãos, o discurso talvez mais significativo que nós encontramos naquela noite que Jesus foi traído. Por quê? É mais do que simplesmente uma instrução aos seus discípulos, é uma oração. E o título que o tradutor nos traz a esta oração é a oração sacerdotal. Para vocês entenderem um pouquinho isso, Jesus tinha 3 ofícios na sua pessoa. E os ofícios de Cristo são um fundamento da nossa fé, e estão expostos de maneira bastante clara na carta aos Hebreus: profeta, rei e sacerdote. Como profeta, ele revelou a vontade de Deus. Como rei, ele governa todas as coisas soberanamente. Mas como sacerdote, ele não só é o administrador do sacrifício, como é a própria oferta sacrificial. Ele que apresenta-se a Deus por nós e realiza para nós o benefício do seu sacrifício, que é a função do sacerdote, oferecer sacrifícios a Deus. E Jesus, na sua oração aqui, ele faz questão de colocar diante do Pai, e nos versículos que lemos nesta manhã, que o Senhor nos santificasse nele, através da verdade que é a sua palavra, para que pudéssemos no mundo enviados, assim como ele foi enviado ao mundo para nos alcançar e nos santificar, pudéssemos ser separados para no mundo apresentarmos esta santificação. E é aqui que entra a reflexão que eu quero trazer nesta manhã, desses versículos que lemos a respeito da santificação. Primeiro, o versículo 17, é entender que quando o Senhor Jesus está dizendo que santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, ele está dizendo: eu consagro aqueles a quem me destes, e por meio da palavra que eu sou e vou deixar, eu os consagro plenamente nesta verdade. O que isso representa para mim e para você? Que não há nenhum outro meio de nos consagrarmos a Deus, se não for por meio da mediação intercessória de Jesus, que nos apresenta a Deus, mas de maneira prática e efetiva nos possibilita essa consagração por meio da palavra. Em outros termos, significa: eu só conseguirei objetivar a santificação para a minha vida como alguém mais consagrado, mais dedicado, mais separado para Deus, por meio da palavra dele. Fora das Escrituras Sagradas, eu não vou encontrar nenhum meio, nenhuma forma de ser conduzido de maneira que agrade ao Senhor.
É isso que Jesus está pedindo ao Pai. E é por isso que a Bíblia permanece até hoje, queridos. Eu não sei se vocês sabem, mas a história nos mostra que todo o cânon que está estabelecido nas Escrituras Sagradas foi preservado por ação poderosa de Deus na história da humanidade. Por isso nós não podemos prescindir da palavra. E um dos pilares da fé cristã reformada é sola scriptura, somente a Escritura. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns movimentos que incorporaram na sua prática a linha pietista de movimentos do século XIX, de uma separação pessoal e individual, que algumas pessoas julgam que por práticas que elas venham a realizar, conseguirão obter para si próprios os meios que podem torná-las mais santas. E então estabelecem ao homem a responsabilidade única e exclusiva de, fazendo alguma prática, seja ele mais santo. Em outras palavras, humanizam a ação da obra da santificação. Não é que nós não tenhamos responsabilidade, nós temos sim responsabilidades de cuidar da nossa vida e de nos santificarmos. Não estou dizendo isso, que não há responsabilidade em nós. Eu estou dizendo que não há meio pelo qual eu venha a praticar, a exercitar, a colocar como algo que é definitivo para mim, que vai me tornar mais santo ou menos santo, a não ser por meio das Escrituras Sagradas. E é por isso que surgem no meio evangélico algumas práticas que não têm nada a ver com santidade ou com santificação, como o famoso lado dos costumes. E pessoas que estabelecem que não pode isso, não pode aquilo outro, não pode aquilo lá, e não é dessa forma, e não pode cortar o cabelo, as mulheres usar um ornamento, não pode haver um determinado tipo de vestuário, tem que se cobrir todo. Tem gente que chega a ser até extremado, e eu conheço pessoas, inclusive aqui mesmo em Salvador, que seguem a linha do vestimenta de pano de saco. Já vi gente andando aí, comprando o saco lá de farinha nos mercados, lavando e fazendo vestido. Olha que ponto chegou, e não arruma nem, muito mal arruma o cabelo, põe um, como é que chama? Uma presilha aqui, segura e pronto, as mulheres. E outros lados também de ordem de costume que é dado aos homens também, achando que isso é santificação. E a palavra, onde está o objeto que transforma a mente, que transforma o coração, que muda a atitude, o comportamento, que estabelece o paradigma moral, ético, onde fica? Se fosse costume somente, era mais fácil. Mas é justamente porque a palavra de Deus, ela é poderosa, somente ela pode de fato nos santificar, e é através dela que Jesus ora para que os seus discípulos pudessem ser santificados por meio da palavra. Então não há outro meio a não ser lendo as Escrituras Sagradas, nos debruçando no texto sagrado, estudando a palavra de Deus, nela meditando e todo dia lendo, para que tenhamos a direção para o nosso viver. Esse é o elemento da santificação. Segundo, o versículo número 18 nos diz assim: assim tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Se há o meio para a santificação, há o lugar onde nós devemos ser santos, é no mundo. Porque o estado eterno, quando lá estivermos, não é mais santificação. A teologia, a Bíblia nos ensina que é o estado de glorificação, que é termos o corpo semelhante ao corpo de Cristo, onde não haverá mais nem o poder, nem a influência e nem a presença do pecado. Estaremos diante de Deus a semelhança do corpo de Cristo em glória eterna. Então, logo, o processo de santificação, ele deve ser visto e contemplado aqui no mundo.
Não é fora daqui, não. É enquanto estamos caminhando. Foi para esse mundo que fomos enviados. Fomos lançados aqui. E é aqui que temos que demonstrar que somos consagrados, separados para Deus. Porque santificação significa isso. Separado para Deus. Do mundo tirado. Estando no mundo, mas não sendo do mundo. Amém? Esta é a parte objetiva do processo. Se há o meio ao lugar, o versículo 19 nos diz: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que também sejam santificados na verdade. Há o resultado. E o resultado é a graça de Deus. O favor de Deus em Jesus, de nos possibilitar sermos consagrados a Ele. Fora de Jesus, não há nenhuma possibilidade. E às vezes as pessoas tentam agir através de um modus operandi fora daquilo que as Escrituras apresentam, sem olhar para Jesus, e jamais conseguirão alcançar a santificação. Serão arremedos, caricaturas de pessoas consagradas. Quero concluir, depois de ter explicado isso, deixando para você algumas aplicações práticas do porquê Jesus se deu por nós e por meio da palavra nos santifica, para que no mundo possamos assim evidenciar algumas razões práticas que eu quero aplicar nesta manhã. Se você observar os versículos de 1 a 5 do capítulo 17, que eu não vou ler, esta oração de Jesus em favor da santificação, para mostrar aos seus discípulos e aos crentes que isso só seria possível por meio dele, como fiador, como garantidor de que nele podíamos ser santificados. Ou seja, ele é o mediador do seu povo. Na prática, só é possível porque Jesus continuamente nos apresenta a mediação junto ao Pai e por nós possibilita diante dele como fiador que sejamos santos. É como se todos os dias o Senhor estivesse nos apresentando a Deus: Senhor, eu rogo por teu filho que me destes, Maurício. Senhor, eu rogo pelo teu filho que me destes, Roberto. Senhor, eu rogo pelo teu filho que me destes, Vanessa, tua filha que me destes. É como se o Senhor estivesse todos os dias me apresentando diante de Deus para que eu possa alcançar esse objetivo. Porque Ele sabe que eu não tenho essa condição por mim mesmo. Segundo, a verdade que eu posso extrair daqui está nos versículos 6 a 10, que antecedem o texto. Também é outra colocação da oração de Jesus em favor dos seus. É para que nós pudéssemos ter plena satisfação de que pertencemos a Ele. Para que possamos ter a alegria de sermos pertencentes a esse Deus que nos separou para Ele. E todo crente que está na linha da santificação, da consagração, deve ter no seu coração a alegria de ser pertencido para Deus. Quem não se alegra em pertencer a Deus, não está ainda entendendo o processo de santificação. Quem não se alegra de ser de Deus e naquilo que Deus fez por ele, não tem a satisfação no seu coração, não está no processo ainda de entendimento da santificação na sua vida. Há um cântico do Inário, acho que é Cantor Cristão, se eu não me engano é o 179, e se os instrumentistas estivessem aqui, eu ia pedir para eles darem um Ré maior. Mas eles não estão, então eu vou sem instrumento mesmo.
diz assim: satisfação é ter a Cristo, não há melhor prazer já visto, satisfação. Satisfação sem fim. Ó, só vi a Alessandra e Sheila cantando e Dona Nilva. É a plena satisfação e alegria que devemos ter no Senhor. É o que Jesus está orando aqui. Nos versículos 6 a 10, há outra aplicação para mim também que você deve trazer. É o ensino de que devemos ser fervorosos na esperança pela obra realizada por Jesus em minha vida. Eu tenho que andar com o coração em chamas pela obra de Jesus, fervor na alma. E fervor não é estar saltando na hora do culto, não, na hora dos cânticos, pulando, levantando as mãos. Fervor é na alma, é o coração aquecido por essa verdade. Esse é o efeito prático da santificação. Em quarto lugar, os versículos 11 a 16 nos ensinam 3 verdades também na oração de Jesus, que é que nós estamos guardados da influência do pecado. Ainda que sejamos pecadores, não vamos de forma alguma ser tomados pela pecaminosidade em sua plenitude. Podemos até pecar, mas não somos mais condenados, protegidos, resguardados, e o efeito do pecado não nos condenará mais. Aleluia! O perdão de Deus foi nos dado. Esta é a garantia da nossa santificação. Em quinto lugar, os versículos 11 a 16 nos ensinam que Jesus também orou, não para que fôssemos tirados do mundo. Não pense, meu irmãozinho, minha irmãzinha, que você, para contemplar a glória de Deus e entender quem Ele é, vai ser tirado do mundo. Até porque eu quero fazer uma pergunta aqui, com toda sinceridade. Quem quer ir para a eternidade agora, fica de pé. Eu vou me sentar porque eu não quero ainda não. Embora eu almeje a eternidade, embora seja o meu desejo, eu tenho no coração aqui ainda alguns projetos. Você tem os seus. Até quem não casou quer casar primeiro, né, Maria? Não é de forma alguma ilegítimo o desejo de querer continuar aqui. Há projetos pessoais, familiares, eclesiásticos. É o que Paulo diz, que o morrer para ele é lucro. O estar com Deus na eternidade é algo lucrativo, mas por causa de alguns ele desejava ainda permanecer. É legítimo porque nós recebemos o dom da vida. Viver é o maior presente que Deus pode dar a nós. E devemos viver com alegria, com gozo, com satisfação, aqui nesse mundo, apesar das aflições. É entender que fomos separados para Deus. Sexto lugar, os versículos 11 a 16 nos mostra que nesse processo de santificação, o Senhor nos deu a condição de nos opormos ao espírito do mundo. Estar em processo de santificação é fazer oposição aos valores, aos conceitos, às filosofias do mundo. É como diz Paulo em Romanos 12, é não se conformar com o presente século. Este é um outro traço aplicativo e prático da doutrina da santificação, pela qual em Jesus fomos santificados. Por meio da palavra, esse processo é dado para que no mundo onde estamos, possamos demonstrar que somos conscientes. É entender que somos a contracultura do mundo, como diz o Dr. John Stott. É nos opormos aos valores do mundo. Os versículos 17 e 19 que lemos, nos trazem 2 outras verdades, na oração de Cristo por nos consagrar para Deus, que é, em sétimo lugar, é que nós não somos de forma alguma
alguém somente resguardados do mundo e do pecado, mas somos resguardados do mal para sermos pessoas melhores diante de Deus e diante do homem. Precisamos aprimorar a nossa vida com Deus. 8º lugar, esse processo de santificação é o fruto resultante da morte de Cristo Jesus por mim e por você. É preciso frutificar isso. Eu às vezes fico imaginando uma frase que eu ouvi uma vez, que parece-me que até é parte de um dito popular, que diz por aí que só atira pedra em árvore que dá fruto. E parece que é verdade, né? Quando essa mangueira está aqui frutificando do pé do vizinho, eu vejo os moleques da rua jogando pedra para tirar a manga. E às vezes nós somos apedrejados mesmo como igreja. Somos agredidos. E o seremos sempre se a santificação estiver estampando o brilho dela neste mundo. Em penúltimo lugar, os versos 20 a 23 nos ensinam também que Jesus orou especialmente para que o povo dele fosse animado em viverem a unidade. Ser consagrado e separado para Deus é andar unamente falando, é andar em unidade de pensamento, de propósito, de projetos, de ideais. A unidade é um traço característico de quem foi consagrado para Deus. A desunião, a desagregação, o afastamento não é de Deus. O processo de unidade vem dele e é resultado de quem está se consagrando, se santificando. Unidade é característica fundamental e básica de quem foi chamado para o corpo de Cristo. É o que está aí no texto sagrado e que nos apresenta ainda os versículos 20 a 23. E finalizando, aplicando tudo que eu disse nesta manhã, os versos 20 a 24, Jesus conclui a sua oração, 24 a 26, perdão, conclui a sua oração, nos mostrando que a santificação é algo que nos leva a acreditar que estamos sendo levados para os céus. É ter esperança da glória eterna. É saber que estamos no caminho da eternidade, na glória com o Senhor. Depois você lê esses versículos em casa e veja se não é isso que está posto aí em João 17. Que Deus nos abençoe. Que você nesta manhã pense um pouquinho de forma prática na oração de Jesus para sermos mais santos. Amém? Que Ele nos abençoe. Vamos ficar de pé e encerrar com uma palavra de oração. Pedir a Silas Machado que ore para nós, apresentando ao Senhor assim o culto que aí prestamos nesta manhã. Senhor Deus, Deus soberano, Deus eterno, hoje nos encontramos na Tua casa, neste primeiro dia da semana, para prestarmos o culto devido a Teu nome. E, ó Deus, aqui reunidos, saímos satisfeitos por aprendermos mais de Ti, por aprendermos, Senhor, que Tu está diante de Deus, intercedendo e rogando por nós, Senhor. Obrigado por se lembrar de nós e ter feito esse papel tão maravilhoso para as nossas vidas. Nos despede em paz, Senhor, e nos faz retornar logo mais à Tua casa, em nome de Jesus. Amém. E que agora a graça bendita de Jesus, que nos alcançou para uma obra de santificação, o amor de Deus, nosso Pai, que nos recebe na mediação do Seu Filho, como pessoas separadas para si, e todo o poder do Espírito Santo, que nos convence e nos santifica na verdade, para sermos santos, repouse sobre vós, igreja do Senhor aqui reunida nesta manhã,
e sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Podem sentar, tenham todos um bom dia, até a noite, às 18h30. Não sei se tem reunião plenária da SAF hoje. Plenária hoje da SAF é às 16h30. E à noite o nosso culto. Você tem um Betel na sua vida? Quer erigir um altar? Onde é a casa de Deus para você? Vê hoje à noite que você vai saber, no culto 18h30.